Olá, pessoal do oitavo ano do Instituto Ana Nery. Vamos continuar, gente, falando aí sobre as divisões do espaço americano, tá? A gente viu nas últimas aulas aí a respeito da divisão, né, da América, tanto em América do Norte, Central e do Sul, como também a divisão histórico-social em América Latina e anglo-saxônica, tá? Hoje a gente vai continuar aí, gente, com esse assunto, né, de América Latina e anglo-saxônica, falando aí dessa questão da desigualdade social e também das questões de colonizações. E também vamos falar sobre essa outra divisão aqui, tá? Da América, que no caso é a divisão da América do Sul, tá certo? Então aqui, ó, na página 93, diz assim: uma América ou várias Américas. Na verdade, gente, podemos usar as duas formas, tá? Para dividir o continente. Podemos chamar simplesmente continente americano, tratando a América como uma só, ou podemos tratar ela como três continentes ou subcontinentes. América do Norte, Central e do Sul, tá? Não fica errado não, a gente pode utilizar as duas formas. Aí temos aqui, ó, como foi possível observar, os idiomas predominantes tanto na América anglo-saxônica como na América Latina, apesar de lhes fazer distintas, não as tornam diferentes no sentido de desigualdades. Então, esses países são tão diferentes em que? Continuando, já estudamos anteriormente no capítulo 4 que o aspecto socioeconômico é determinante na atual classificação dos países em centrais, periféricos e semiperiféricos. Lembra que a gente estudou isso? Os países centrais, no caso os países desenvolvidos, aí os periféricos, que no caso são os emergentes, e os semiperiféricos, que são os países que estão em desenvolvimento. É aqui. Pois é, principalmente nesse sentido que os países da América são diferentes em seus diversos níveis de desenvolvimento econômico. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá, que são países anglo-saxões e pertencentes à América do Norte, são ricos e desenvolvidos, chamados de países centrais. Ao passo que os países que compõem a América Latina são subdesenvolvidos periféricos, com exceção do México, do Brasil, do Chile e da Argentina, que se encontram em processo de desenvolvimento, integrando o grupo de países considerados semi-periféricos, que são os emergentes, tá? Aí essas desigualdades socioeconômicas e de qualidade de vida populacional do continente americano permitem a existência de Américas muito diferentes. Primeiro, a América desenvolvida, formada por países industrializados, que contam com elevado PIB per capita e com um importante nível técnico e de equipamento e infraestrutura, transporte, meios de comunicação, geração de energia, saneamento básico, máquinas e equipamentos, etc. Então, ó, a gente está vendo aí a questão do desenvolvimento dos dois países anglo-saxões, né? Estados Unidos e Canadá. Até mesmo porque, gente, Estados Unidos, eles tiveram aí uma industrialização, digamos que no tempo certo, tá? O que é uma industrialização no tempo certo? Século XVIII a gente teve a primeira Revolução Industrial, aí no caso a gente teve a industrialização aí da Inglaterra, depois da França, e Estados Unidos ele praticamente acompanhou esse processo aí, né? Porque Estados Unidos, por muito tempo, foi colônia aí da Inglaterra e acompanhou aí esse processo de colonização. O Canadá também foi no mesmo caminho, teve uma industrialização aí no tempo certo. Já os países da América Latina tiveram uma industrialização tardia, né, que já foi aí final do século XIX, início do século XX. Então a gente teve uma industrialização bem mais tarde, tá? Que a gente chama de industrialização tardia ou retardatária. Continuando. E por sua vez, a América subdesenvolvida e em desenvolvimento, cujos países possuem economias com PIB per capita médio ou baixo, encontra-se fortemente endividada, conta com poucos equipamentos e infraestrutura e boa parte da população não tem suas necessidades básicas, que é alimento, habitação e educação, satisfeitas com sua economia baseada na atividade agropecuária ou extrativa mineral. Então, ó, a gente vai ter aí atividades voltadas para o setor primário, né? Principalmente nos países da América Central e dos países da América do Sul. Então, são países aí que têm atividades primárias, né, como predominantes, tá certo? Aqui a gente tem uma junção aí de duas imagens, né, mostrando aí a atividade primária e mostrando também aí a industrialização, que é uma atividade secundária.
Aí aqui diz, a maneira pela qual está dividido o continente americano facilita o estudo de seus aspectos naturais, políticos, socioeconômicos, entre outros, dentro do mesmo bloco territorial, que no caso o continente inteiro, né? Colonização de povoamento e de exploração. Gente, essa parte aí vocês com certeza já viram em história. E a gente viu, né, que os países anglo-saxões, né, os países da América anglo-saxônica foram aí formados por colonização de povoamento. Os países da América Latina formados por colonização de exploração. A gente viu um pouquinho disso na última aula e vocês também já viram em história. É aqui, por muito tempo, as desigualdades entre a América Latina e a América anglo-saxônica foram explicadas pelo tipo de colonização, de exploração e de povoamento, respectivamente. Essa visão plantou, sobretudo, na mente do brasileiro a ideia de que o inglês sempre foi melhor que o português e o espanhol. E a gente vê, gente, isso muito na prática, né? Por exemplo, aqui a gente utiliza muitas expressões que a gente chama de expressões americanizadas. A gente, por exemplo, chama delivery, self, né? Self-service, tantas palavras que a gente utiliza aí que são americanizadas, que vieram aí realmente da origem dessa influência que a gente tem norte-americana, tá? Questão de filmes, a gente assiste muitos filmes de Hollywood, a gente escuta muita música internacional, a gente utiliza as redes sociais que são dos Estados Unidos, a gente tem a questão dos fast foods que também vieram dos Estados Unidos, então quase tudo é muito americanizado. Então colocou-se, né, uma ideia que os ingleses eles são superiores, né, que eles têm coisas melhores do que o nosso próprio povo, né, que veio aí de origens aí de portugueses e espanhóis, tá? De origens latinas. Então a gente vai ter aí as nossas línguas latinas, né, que é o português e o espanhol, geralmente é desvalorizada. Quase todo mundo quer falar o inglês, que aliás é um dos idiomas mais falados no mundo todo, né? A gente também tem a questão do francês, que apesar de não ser uma língua muito difundida, mas é uma língua que quase todo mundo considera superior. Então a gente tem aí essa mistificação, né? De que tudo que vem lá dos Estados Unidos, que vem do Canadá, é melhor do que os países aqui da América Latina. Aí aqui continua dizendo assim, ó. Esse mito criado em torno do processo de colonização serviu para perpetuar a ideia de raça superior como elemento definidor para o sucesso ou não de uma civilização. De que se fôssemos colonizados pelos ingleses, como os Estados Unidos, seríamos uma nação melhor. Claro, né, gente, que esse processo de colonização, de exploração e de povoamento nos trouxe aí várias consequências, nos trouxe também aí digamos assim, posições diferentes, mas não significa que a gente teria que continuar numa posição de inferioridade, né? Então, os países, eles têm sim toda a capacidade de competir, digamos assim, com os Estados Unidos e com o Canadá, de serem desenvolvidos algum dia. Então, a gente não tem aí, no caso, resquícios dessas colonizações. Não é por causa dessa colonização que hoje em dia Estados Unidos e Canadá é desenvolvido e os países da América do Sul e da América Central e o México são subdesenvolvidos, tá? Claro que a gente ainda tem algumas consequências a respeito deles, mas não foram por causa desses resquícios que a gente continuou no subdesenvolvimento, tá? Aí aqui diz assim, ó, no outro parágrafo. A ideia era fazer acreditar que a colonização da América anglo-saxônica foi mais organizada e planejada do que a dos povos que colonizaram a América Latina, o que de fato não foi verdade. Os ibéricos, que eram os portugueses e os espanhóis, tinham, ao contrário dos ingleses, um projeto colonial. A prova é que, em pleno século XVII, a América Espanhola já apresentava universidades, bispado, produções literárias e artísticas de várias gerações, enquanto a costa inglesa da América do Norte era apenas um amontoado de pequenas aldeias atacadas por indígenas e assoladas pela fome. Na realidade, a América do Norte tornou-se livre e independente antes da América Latina, por não ter a importância para sua metrópole europeia como tinham suas colônias do Caribe.
Portanto, a falta de um projeto colonial efetivo e uma fraca colonização foi o que aproximou os Estados Unidos de sua independência. Quando a coroa britânica tentou implantar um projeto colonial, o que ocorreu foi um verdadeiro desastre e muitas revoltas. Isto é, quando Londres tentou imitar Lisboa, já era tarde demais. É verdade que a exploração das riquezas naturais da América Latina por espanhóis e portugueses era explícita, mas não se reduziu a ela. Portanto, tentar explicar as desigualdades que separaram a América anglo-saxônica da América Latina com uma visão simplista de colonização, de povoamento e de exploração não é mais possível nos dias atuais. Precisamos entender desde o processo de colonização até a própria constituição cultural dessas nações. Então, ó, claro que as nossas riquezas, né, elas foram exploradas por portugueses e espanhóis, né, também por franceses e holandeses, também por ingleses, né, a América Latina. E eles levaram várias das nossas riquezas, né? Levaram para o Brasil, levaram ouro, exploraram muito também a questão da cultura do açúcar, a questão da mineração, aí, o ouro e outros minérios, né, que a gente tinha aí em abundância aqui no Brasil e aqui nos países da América do Sul e da América Central, mas isso não é, no caso, a nossa única forma, né, de ver aí esse tipo de colonização. Claro, né, que com a vinda da família real, por exemplo, no caso do Brasil, tá, gente? Claro que no caso da vinda da família real para o Brasil em 1808, fez com que o Brasil ele se desenvolvesse, né? Embora ainda não fosse independente, ele ainda era colônia de Portugal, mas a gente teve vários avanços, né, durante essa época. A gente teve a criação de universidades, teve a criação de jardim botânico, a criação do Banco do Brasil. Então, todas essas mudanças aí feitas por portugueses e espanhóis na América do Sul e na América Central era para tentar, gente, barrar a entrada de outros imigrantes. Era para tentar realmente proteger o território. Então, por isso que a gente teve vários tratados aí que fizeram com que a gente fosse ocupando o território. Por exemplo, o primeiro tratado foi o Tratado de Tordesilhas, né, que dividiu aí uma parte para Portugal e uma parte para Espanha, e que, na verdade, esse tratado ele foi desrespeitado, né? Na verdade, foi criado um outro tratado, foi o de Madrid, que fez com que a gente tivesse aí um avanço mais rápido, no caso aqui do Brasil, pelos portugueses, né? A gente teve outros tratados também para a tomada aí de território. Então, o avanço e o desenvolvimento que portugueses e espanhóis fizeram aqui na América Latina foi para tentar evitar a entrada de ingleses, de franceses, de holandeses. Embora não tenha impedido completamente, né, a gente tentou de certa forma proteger. Questão de catequização, a gente teve desde o início, gente, com a chegada dos portugueses e dos espanhóis, a gente teve a catequização. Eles trouxeram jesuítas para catequizar os índios, né, para converter os índios ao catolicismo. Então a gente já tinha uma certa preocupação. Os primeiros colégios, por exemplo, eram colégios jesuítas, né? Então eles tinham uma certa preocupação em explorar realmente a colônia, que no caso nós éramos colônia de Portugal, tinham países que eram colônias da Espanha, tinham países que eram colônias da França, colônia também da Inglaterra. Então, o objetivo principal deles era colonizar e, ao mesmo tempo, tentar desenvolver para proteger, tá certo? Para proteger aí da invasão desses outros imigrantes, ok? Aí aqui nós temos, ó, um continente formado de países. Gente, nós vamos ver aqui essa outra divisão que nós vamos ter, tá? Ó, o Tratado de Tordesilhas que eu falei é o dessa imagem aqui, viu? A gente tinha essa linha aqui, ó, que era o Tratado de Tordesilhas, que dividia essa parte aqui para Portugal e essa outra parte aqui para Espanha. Depois Portugal conseguiu aumentar aí, no caso, o seu território, certo? Aí aqui, ó, nós vamos ter a divisão do território americano. A gente tem aí a Groenlândia, né, que fica sozinha, porque é um território que pertence à massa territorial da América, mas na verdade politicamente e economicamente pertence aí à Dinamarca, que é um país da Europa. Então, ó, a Groenlândia, que é a província autônoma da Dinamarca. Aí a gente vai ter as Antilhas Holandesas. O que são as Antilhas Holandesas? Encontram-se sob o domínio dos Países Baixos, comumente conhecidos como Holanda. Aí aqui a gente vai ter a Guiana Francesa e as ilhas, né? Essas ilhas aqui que são departamentos ultramarinos da França, como eu falei para vocês.
Guiana Francesa é um país, né? Mas na verdade ela pertence à França, é um departamento ultramarino. Ultramarino por quê? Porque no caso a França está lá na Europa, né? E aqui na América ela tem esse território, que é a Guiana Francesa. Aí a gente vai ter aqui, ó, as Ilhas Bermudas, as Ilhas Virgens Britânicas, as Ilhas Caimã, Montserrat, Torres e Caicos, que são colônias aí do Reino Unido. A gente tem as Ilhas Falklands também, que é domínio britânico. No caso, a gente teve uma briga aí entre a Argentina, né, e o Reino Unido pelas Ilhas Malvinas, tá? Que no caso foi chamado aí de Guerra das Malvinas. Aí aqui diz assim: domínio britânico foram reclamados pela Argentina no episódio que ficou conhecido em 1982 como Guerra das Malvinas, nome dado a essas ilhas pelos argentinos, tá? No caso, os britânicos eles chamam de Ilhas Falklands e os argentinos chamam de Ilhas Malvinas, tá? Mas pertence realmente ao Reino Unido. Aí aqui na legenda dos mapas a gente tem assim, ó, na região norte das 13 colônias inglesas foram implantados a manufatura e o regime de pequenas propriedades de terra com mão de obra livre. No sul, devido ao tipo diferente de solo e clima, a economia se baseou na exploração da terra com latifúndio e trabalho escravo, assemelhando-se ao sistema de colonização da América Central e do Sul. No caso, gente, essa parte aí é referente a esses estados aqui, tá? Que são pertencentes aos Estados Unidos, certo? E aqui na página 95, vocês têm falando aí um pouquinho sobre essa guerra aí das Malvinas, tá? Que é essa guerra aí entre Reino Unido e Argentina em possessão aí dessas ilhas. E os ingleses chamam de Falklands e a Argentina chama de Ilhas Malvinas, tá? Então, fala um pouquinho aqui nesse texto da página 95. E aqui na página 96, gente, a gente também tem um texto aí falando a respeito, ó, das comparações incômodas, né? Que é fazendo a comparação aí entre as colonizações de povoamento e da colonização de exploração. É um texto complementar, né? Muito importante para entender aí essas diferenças entre essas duas colonizações, certo? Então, bons estudos e a gente continua nas nossas aulas online.